Ora, muito boa noite, bom dia, boa tarde, queridos amigos do YouTube. Hoje queria falar aqui um bocadinho sobre compensação, portanto, sobre aquele condensador que normalmente vemos nos esquemas de amplificadores de áudio. Colocado aqui um condensador de alguns picofarads, entre 30 a 100 picofarads, depende do circuito. Queria falar um bocadinho de modo a que pudéssemos perceber qual é que é o efeito deste condensador e como é que podemos atuar nele para tornar o circuito mais estável ou ganhar um bocadinho na largura de banda. Qual é o impacto deste condensador, portanto, no funcionamento do circuito, na estabilidade? Bom, eu tenho aqui, só por curiosidade, trouxe para aqui, portanto, isto é a placa do amplificador H1. Foi o primeiro amplificador, portanto, que eu fiz com os transistores SAP. Esta placa, portanto, foi feita ainda no ácido, portanto, numa placa daquelas verdes com foro metalizado, como as outras placas. Aqui utilizei o pano de massa, pode-se ver, tem aqui um pano de massa. A ideia era, portanto, reduzir a resistência do ground, portanto, da massa. Do ponto de vista da massa resultou bem, mas do ponto de vista da largura de banda do circuito não foi muito bom, porque este pano de massa introduziu uma capacidade considerável no circuito e limitou a largura de banda. O amplificador continuou a funcionar perfeitamente bem, mas ficou um bocado aquém daquilo que eu estava à espera para este amplificador. Pode-se ver que andei para aqui a fazer experiências com transistores, condensador de compensação, vamos falar aqui no vídeo. Já tinha aqui os espelhos de corrente, como estão aí nos esquemas. Bom, foi só uma curiosidade. Bom, eu para explicar, portanto, para explicar os conceitos aqui da estabilidade do amplificador áudio, portanto, da compensação, eu tenho aqui uma pequena brincadeira que preparei. Na realidade, este sistema não é muito simples, mas eu vou tentar aqui de uma forma simples explicar a estabilidade, portanto, explicar um bocadinho a estabilidade. Por vezes os meus vídeos são um bocadinho técnicos e eu vou tentar, portanto, torná-lo aqui um bocadinho mais prático e percebermos, portanto, a questão da estabilidade. Como é que, atuando no amplificador, podemos torná-lo estável. Onde é que devemos atuar no amplificador para torná-lo estável e o que é que o torna instável? Bom, eu tenho aqui um desenho, vou chegar um bocadinho para cima agora. Portanto, temos aqui um senhor a tomar banho, está aqui debaixo deste chuveiro. Portanto, ele tem aqui duas torneiras, torneira de água quente e torneira de água fria. Depois tem aqui um esquentador. Para os amigos do Brasil, não sei se é esquentador, em Portugal é esquentador, para aquecer a água. Portanto, a água vem bastante quente aqui do esquentador e depois aqui nas torneiras este senhor vai regular a temperatura. Neste caso está a usar aqui um termómetro que vai olhar para o termómetro, vai ver a temperatura da água e vai rodar aqui as torneiras. Isto é apenas um exemplo. Na realidade a gente regula a temperatura da água conforme sente a água, portanto, na pele, a temperatura da água na pele. Bom, isto é apenas um exemplo. Bom, antes de mais, esse sistema que temos aqui é um sistema realimentado, que funciona em malha fechada. Porquê? Porque este senhor, portanto, tem uma referência, que são os 30 graus, que é aquilo que ele deseja obter, e ele vai estar a atuar, portanto, vai, de acordo com a informação que ele recebe do termómetro, ele vai atuar nas duas torneiras de modo a manter esta temperatura estável. Portanto, é esse o conceito de um sistema, portanto, em malha fechada, com realimentação. Temos uma referência e vamos estar a atuar no sistema para seguir essa referência. O mesmo acontece no amplificador. Quando temos um sinal de entrada, vai haver uma realimentação, de modo a que o amplificador compense o que se passa internamente nos estágios amplificador de tensão, de corrente, para que a tensão de saída siga a tensão de entrada. Bom, vamos ver agora aqui, eu preciso introduzir dois conceitos importantes, estão aqui em cima, que é o ganho e a fase. Vamos ver aqui neste exemplo como é que podemos introduzir aqui estes conceitos que são importantes do ponto de vista do circuito eletrónico. Bom, o primeiro conceito é o conceito do ganho. É muito simples percebermos aqui o conceito do ganho da seguinte forma. Portanto, vamos supor que nós queremos atingir
30 graus Celsius, e temos uma temperatura de 27. Bom, este senhor, ao verificar, existe aqui um erro de 3 graus. Bom, de acordo com esse erro, ele pode tomar uma decisão aqui nas torneiras. Portanto, ele precisa de aumentar a temperatura. A decisão extrema seria fechar a torneira de água fria toda e abrir a de água quente no máximo. Portanto, esta seria a decisão que lhe daria mais ganho. Portanto, estamos a falar de ganho. Seria a situação que lhe dava mais ganho, ou seja, para a temperatura subir mais rapidamente. A situação que lhe dava menos ganho era abrir ligeiramente, um pouco, agora não posso quantificar, mas abrir um pouco a torneira de água quente e fechar um pouco a torneira de água fria. Isto é o ganho. Portanto, o ganho é, mediante o erro que nós temos na nossa referência, atuarmos no nosso sistema. Portanto, se este senhor for uma pessoa muito sensível, acha que tem aqui uma grande diferença de temperatura, então fecha esta torneira e abre esta no máximo. Se for uma pessoa menos sensível, pode achar que a diferença é pouco e então ajusta só aqui um bocadinho. Uma maneira de nós entendermos os sistemas é analisarmos os sistemas no limite. Bom, vamos supor que o senhor abre um bocadinho só a torneira de água quente e espera que a temperatura chegue aos 30 graus. A temperatura chega aos 30 graus, passa um bocadinho, ele volta a fechar um bocadinho, abre a frio um bocadinho, regula aqui e consegue estabilizar a temperatura. Mas vamos supor que o senhor é um bocado impaciente, portanto, e quer ter o ganho máximo. Portanto, o ganho está relacionado, quando ele olha para esta diferença, como é que ele vai atuar. Se ele atuar, portanto, abrindo apenas um bocadinho a torneira da água quente, portanto, tem um ganho reduzido. Se ele abrir a água quente no máximo, tem um ganho elevado. Bom, então vamos ver o que é que vai acontecer, por exemplo, se o senhor abrir aqui a torneira no máximo. Se ele abrir a torneira no máximo, por acaso tenho aqui o desenho. Antes de falar ainda na torneira, o facto de ele abrir a torneira no máximo, vou falar aqui da fase. O que é a fase? A fase tem que ver com o atraso, desde que este senhor toma uma decisão até que se reflita algo aqui na temperatura, vai haver um atraso. Esse atraso normalmente é modelado, portanto, por esta fase. A fase está relacionada com o atraso. Portanto, se virmos um sinal sinusoidal, quando o sinal chega portanto, atrasado, tem uma determinada fase. É daí que vem, portanto, o conceito. O que acontece aqui é que se tivermos, por exemplo, 27 graus de água aqui neste cano durante algum tempo, portanto há aqui uma energia armazenada no cano, e quando eu fecho a água fria toda e abro a água quente no máximo, esta temperatura não vai mudar instantaneamente. Portanto, o que vai acontecer é que a temperatura aqui na saída, portanto, se o senhor fechar a torneira de água fria e abrir a de água quente no máximo, o que vai acontecer é que a temperatura vai começar a subir e chega a um determinado ponto que atinge os 30 graus. Portanto, aqui será a referência dos 30 graus. Atinge os 30 graus. Atinge os 30 graus e o que é que o senhor, portanto, se lembra? Bom, já atingiu os 30 graus, ela vai ter que passar um bocadinho dos 30 graus para ele detectar que existe erro. Portanto, vamos supor que vai aos 31. Aí ele nota que existe um erro e continua a ser muito sensível e com um grau de diferença é o suficiente para eu fechar a torneira quente no máximo e abrir a de água fria para tentar compensar. Mas existe aqui, portanto, muita água quente, muita energia armazenada aqui no cano. E então, mesmo que eu feche a torneira de água quente e abra a de água fria no máximo, a temperatura vai continuar a subir, porque esta água que está aqui dentro do cano, a uma temperatura elevadíssima, vai ter que fluir. Portanto, a temperatura vai continuar a subir, até que entretanto começa a descer, porque a água fria começa a fazer efeito. Portanto, começa a descer e quando passa pela referência, portanto pelos 30 graus, aí o senhor vai detectar outra vez que houve aqui, portanto, uma diferença. E então vai voltar a fechar a torneira de água fria e abrir a torneira de água quente no máximo. Mas, mais uma vez, temos aqui o efeito do atraso, portanto, da fase. Portanto, o cano está cheio de água fria e não vai mudar de temperatura instantaneamente. Portanto,
a temperatura vai continuar a descer até um ponto que depois, portanto, vai voltar a subir e por aí fora. Portanto, se este senhor atuar nas torneiras, abrindo as torneiras, assim que repara que existe um pequeno erro, atua de uma forma bruta, digamos assim, portanto abre a torneira quente no máximo e fecha a torneira de água fria ou vice-versa, fecha esta e abre a fria no máximo, ele vai, portanto, vai ficar com o sistema instável. Na realidade ele está a andar em torno da referência, não é? Ele está a andar aqui em torno da referência. Portanto, o problema da instabilidade é nós termos um ganho muito elevado, que é este o caso, para pequenas diferenças de temperatura, portanto, ter algum ganho bastante elevado, e termos um desfazamento entre, desde o momento que o senhor, portanto, atua aqui nas torneiras, até que a informação realmente chega, ou a variável muda aqui na saída. Portanto, é isto que torna o sistema instável, é termos muito ganho e termos um desfazamento, portanto, grande. Podemos analisar o sistema agora, portanto, num extremo. É sempre uma maneira de nós percebermos os sistemas. Vamos supor que temos 27 e temos 30 graus. Vamos supor que deixamos estar tudo como estava, a temperatura mantém-se nos 27, nada se altera, o sistema está estável nos 27. Entretanto, o senhor abre aqui um bocadinho a torneira de água quente e fecha um bocadinho a torneira de água fria. A temperatura, agora temos esta linha a verde, esta forma de onda a verde. A temperatura começa a subir. Entretanto, o que acontece aqui agora é que estamos a analisar o sistema com menos ganho, porque não abrimos a torneira de água quente no máximo, abrimos apenas um pouco. Portanto, tem menos ganho. Ao ter menos ganho, significa, portanto, que isto tudo vai demorar mais tempo. Na realidade, este desenho a verde devia ser algo mais lento, mas pronto, com uma frequência mais baixa. Bom, o que acontece aqui é que a temperatura vai subir, entretanto, o senhor apercebe-se que já passou o valor máximo e atua novamente nas torneiras de forma lenta, e então temos, portanto, uma oscilação até que estabiliza. Reparem que se nós atuássemos num sistema extremamente lentos, portanto, se abríssemos um bocadinho a água quente e esperássemos o tempo suficiente, víamos para onde é que a temperatura ia, por exemplo, para 29 graus, mexíamos mais um bocadinho, andávamos aqui e parávamos nos 30 e isto ficava estável. Portanto, o sistema, o problema que existe para a instabilidade é ganho elevado e desfazamento. Desfazamento desde o momento que eu olho para a temperatura, portanto, este senhor olha para a temperatura e decide fazer qualquer coisa, não é? Decide atuar aqui nas torneiras. Desde que ele olha, ele decide, atua nas torneiras, até que se verifique aqui alguma coisa na temperatura da água, temos um atraso. Ok? Bom, como é que nós podemos tornar o sistema estável? Já vimos, se tivéssemos um ganho menor, se atuássemos aqui de forma mais lenta nas torneiras, conseguíamos que o sistema fosse estável. Num circuito eletrónico temos precisamente a mesma questão. Eu tenho aqui um andar conhecido, portanto, neste caso eu não tenho aqui transistores de saída, tenho só o par diferencial, já viram o par diferencial em alguns vídeos. Um dia tenho que fazer um vídeo a explicar, portanto, o par diferencial. Bom, basicamente eu realimentei o circuito, portanto, realimentei direto do VAS. Vamos já perceber o que é que temos aqui. Portanto, aqui temos o par diferencial, temos aqui o amplificador de tensão, aqui será a tensão de saída, que vai diretamente para uma resistência, não é um alto-falante. Será uma resistência 10K, seja o que for, porque normalmente nesta montagem as correntes são baixas, portanto, para termos aqui o alto-falante precisávamos aqui mais um estágio. Vamos ver o que é que acontece aqui. Portanto, temos aqui a corrente do long tail, está ligada a uma tensão negativa, e vai haver corrente a circular, portanto, pelas bases emissor, a junção base-emissor dos transistores, e haverá uma corrente que circula aqui. Esta montagem sem espelho de corrente, portanto, estas correntes podem ser diferentes, ok? Bom, sabemos que a tensão que vai ficar aos terminais desta resistência é qualquer coisa como 0,7, porque é a tensão que coloca este transistor à condução. Na realidade, há uma parte da corrente que vem daqui, portanto, do transistor,
e há uma parte da corrente que vem da resistência. Se esta resistência for de valor elevado, podemos até desprezar a corrente que vem para a resistência e considerar apenas a corrente que vem pelo transistor. Portanto, vamos supor até aqui, podemos supor um caso, vamos supor que temos aqui uma tensão de 2 volts na base deste transistor. Vamos supor que a tensão de saída era 0, neste caso. Bom, estes dois transistores podemos considerar até como duas chaves, dois interruptores. Como tenho aqui 0 volts e tenho aqui 2 volts, este transistor, esta chave, estará a conduzir e esta corrente irá passar por este transistor. Portanto, esta tensão está limitada a 0,7, 0,7 a dividir para a resistência dá aqui uma corrente e a outra corrente vem por aqui. Portanto, esta corrente, ao fluir pela junção base-emissor deste transistor PNP, vai fazer com que esta tensão de saída suba. A tensão de saída que estava em 0 vai começar a subir. Quando esta tensão atingir os 2 volts, temos os dois pontos em equilíbrio. Mas nesse ponto ainda não estaria nada a acontecer. Na realidade, isto é de forma gradual, não é instantâneo. Não dá aqui um salto. A partir de 2.1 é que funciona em 2. Portanto, isto é algo gradual. Mas agora vamos assumir aqui e fazer uma aproximação. Quando atingimos aqui uma tensão superior a 2 volts, este nó aqui este transistor vai impor aqui uma tensão mais alta. Portanto, a tensão antes teríamos aqui uma tensão de 1.3 volt, se considerássemos, portanto, 0,7 aqui no transistor. O que é que acontece? Acontece que quando esta tensão aqui sobe, vai fazer este nó subir. Vamos supor que esta tensão subiu para 2.3 volt. 2.3 volt. Ao subir para 2.3 volt, este nó vai subir para 1.6. Ok, 1.6. 1.6 volts, o que é que significa? Significa que a tensão aos terminais do transistor, portanto, se agora temos aqui 2, temos 1.6, passou de 0.7 para 0.4. Portanto, quando esta tensão sobe, este transistor vai entrar ao corte porque estamos-lhe a reduzir a tensão base emissora. Portanto, e agora a corrente que passava aqui, portanto, havia corrente a passar aqui e colocava este transistor à condução, vai passar para o transistor aqui da direita. A corrente vai passar por este transistor. Ao passar por este transistor, há menos corrente aqui, este transistor tem menos corrente, portanto, ao ter menos corrente, esta tensão vai baixar outra vez. Portanto, e temos o sistema a funcionar em malha fechada com realimentação negativa. Bom, mas, tal e qual como analisámos aqui no esquema com o senhor a tomar banho, temos que olhar o que é que acontece para o ganho. Portanto, o que acontece aqui no ganho é que vamos ter uma diferença. Portanto, aqui temos as diferenças, deste lado as diferenças entre as temperaturas, aqui temos as diferenças entre as tensões. Portanto, havendo uma diferença de 300 mV daqui para aqui, isso pode significar colocar este transistor completamente ao corte e este completamente a conduzir. Este a conduzir a corrente máxima de tail, esta corrente aqui, e este ao corte. Mas 300 mV pode apenas reduzir um pouco a corrente deste lado e aumentar deste lado. Portanto, isto é o ganho. Isto é o ganho. Nós já vimos em alguns esquemas que se utilizam aqui umas resistências de emissor. Essas resistências permitem precisamente limitar o ganho. Portanto, para a mesma diferença de tensão, se colocarmos aqui umas resistências no emissor, vamos limitar o ganho porque o que vai acontecer às correntes, portanto, vai ter um impacto muito menor. Neste caso, vamos considerar que com 300 mV era o suficiente para este transistor entrar ao corte e este começar a conduzir a corrente toda. Então, o que é que acontecia? Acontecia precisamente a mesma situação que temos aqui na temperatura. Desligava o circuito, porque a corrente deixa de passar por aqui, este transistor entra ao corte, esta tensão baixa, mas quando esta tensão baixa, este transistor entra ao corte, então volta este a conduzir e volta a dar bastante corrente e a tensão sobe, teremos o circuito a oscilar. Como é que nós podemos limitar, portanto, tornar o sistema estável? Tornando o sistema mais lento, limitando-lhe a largura de banda. Normalmente isso é feito colocando um condensador daqui para aqui. Mas vamos ver qual é que é o impacto deste condensador.
Na realidade, este condensador está da base para o coletor, mas ele vai ter aqui um impacto considerável. Portanto, se nós colocássemos um condensador daqui para aqui, vamos supor que tínhamos um condensador daqui para aqui. Vamos esquecer agora este, só para fazer aqui um parênteses. Portanto, vamos supor que tínhamos um condensador daqui para aqui. Qual era o impacto deste condensador no ganho do sistema? Portanto, o que é que ia acontecer? Isto é muito simples. O que ia acontecer é quando se verificasse aqui uma diferença de tensão. Vamos supor que até era o mesmo caso em que este transistor entrava ao corte e este transistor, portanto, passava a puxar a corrente toda. O que acontecia é que esta tensão que está aqui, neste condensador, portanto, não vai variar instantaneamente. É preciso algo que pode descarregar. Neste caso seria a resistência que está aqui. Ou então a situação contrária. Quando este transistor começa a conduzir a corrente toda, a corrente não vai passar para a junção base-emissor, não vai passar toda para a junção base-emissor a corrente toda. Portanto, é preciso carregar este condensador. Este condensador faz com que o circuito seja mais lento. Portanto, é o equivalente a mexer aqui nas torneiras de forma, portanto, mais lentamente, de forma mais gradual e não abruptamente. Portanto, e se tivéssemos um condensador daqui para aqui? Na realidade, este condensador daqui para aqui, da base para o coletor, tem um impacto no circuito que se traduz como se tivéssemos um condensador entre o emissor e a base. Vamos ver porquê. Na realidade, este condensador, portanto, estamos a pôr capacidade neste nó. Não é para a alimentação, é para outro nó, mas estamos a pôr aqui capacidade. E quando esta corrente variar é preciso carregar esta capacidade. Mas vamos ver qual é que é o efeito desta capacidade. Aqui temos o efeito que se chama o efeito Miller. Podem procurar aí na internet, no Wikipedia. Existem. Eu vou só explicar aqui muito rapidamente. Portanto, se nós tivermos um condensador ligado à massa e lhe aplicarmos um sinal de 1 volt, vamos ter aqui uma determinada corrente a passar pelo condensador. Se o condensador tiver uma montagem deste género, portanto, uma montagem de emissor comum, já expliquei no outro vídeo, a montagem emissor comum, portanto, ela tem um ganho negativo, porque quando a tensão aqui aumenta, a tensão na saída diminui. Portanto, esta tensão aumenta a corrente, puxa este nó para a massa. Vamos supor que esta montagem tinha um ganho de menos 10. A igual a menos 10. Bom, o que acontece agora é que quando esta tensão aqui passa para 1 volt, a tensão deste lado passa para menos 10 volts. Então ficamos aqui com uma tensão aos terminais do condensador que é 11 volt. Bom, se temos uma tensão de 11 volt, significa que a corrente aqui no condensador vai ser 11 vezes a corrente que tínhamos aqui neste caso. Portanto, aqui com 1 volt temos uma corrente de 11 vezes. Porque a tensão, portanto, é 11 em vez de 1. Então, o condensador que nós vamos ter aqui, portanto, isto seria o equivalente a ter um circuito igual a este. Vou fazer aqui ao lado. Um circuito igual a este para 1 volt, em que a capacidade, o C, é dado por C igual a o C equivalente, vamos pôr o C total, é igual a A mais 1 vezes C. Portanto, é igual, não se percebe muito bem, mas o C total é A mais 1 vezes C. Portanto, o A é 10, mais 1, portanto, dá 11 vezes C. Neste caso, nós podemos dizer que neste nó, imaginariamente, portanto, teríamos um condensador daqui para aqui, que é A mais 1 vezes C. Neste caso aqui em baixo era 10, mas no caso de uma montagem destas, podemos ter aqui um ganho de 1000. Portanto, é disto que estamos a falar. Portanto, um condensador aqui de 100 picos, aqui seria o equivalente a um condensador de 100 nanos. Ou seja, na realidade, ao colocarmos aqui um condensador de 100 picos, estamos a colocar uma capacidade muito grande neste nó, que depende do ganho da montagem deste transistor. Tem que ver aqui o teorema de Miller. Portanto, um condensador C equivale a um condensador da base para o emissor C vezes A mais 1.
ok? Tem que ver este teorema. Bom, e ao fazermos isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a limitar, portanto, a largura de banda do amplificador. Eu depois poderei fazer outra explicação no outro dia com uns gráficos, onde podemos ver o ganho e a fase e perceber isso melhor. Mas sem perceber estes conceitos não valia a pena, senão ia ser uma grande confusão. Bom, o que acontece aqui é que quando esta corrente varia, agora tem que carregar este condensador. Não vai atuar diretamente na base emissor, portanto na tensão, na corrente base emissor do transistor. Vai atuar, mas quer dizer, tem que carregar o condensador e está aqui uma constante de tempo introduzida e vai tornar o sistema mais lento. Ou seja, tal e qual como aqui no nosso sistema, o senhor olhava, via 3 graus. 3 graus é muito, abre as torneiras no máximo. Ou então 3 graus é pouco e abre só um bocadinho. Aqui podemos ver que é isso que acontece. Quando há um erro entre a saída e a referência, ok? Há aqui um erro, portanto vai haver aqui um ganho associado a esse erro, que depende aqui da montagem. Neste caso, como não tem resistências, é um ganho mais elevado do que quando tem resistências. Isso pode-se ver aí nos livros também. A questão aqui do ganho do par diferencial, não vou entrar nessa questão, mas temos aqui um ganho, esse ganho vai gerar aqui uma corrente, portanto podemos analisar nos extremos que é mais simples, vamos supor que esta corrente passa toda por este lado, mas agora é preciso carregar aqui o condensador e o sistema fica mais lento e limitamos a largura de banda. Outra questão muito importante que eu queria introduzir ainda aqui é a rejeição a ruídos na alimentação. Vamos voltar aqui ao senhor, vamos supor que a água tem uma oscilação, portanto a temperatura da água tem uma oscilação, está a oscilar, não sei, entre 50 e 60 graus ou entre 50 e 70 graus. Mas este senhor, como está a atuar nas torneiras de um modo, portanto, vamos supor que é este o caso aqui, portanto ele tem capacidade para regular a temperatura. Ele consegue mexer nas torneiras e manter a temperatura em 30 graus. Portanto, rejeitou a perturbação que tínhamos aqui. No caso dos amplificadores, esta perturbação será a perturbação de 100 Hz que temos na fonte de alimentação. É claro, se ele for muito lento também, não tem capacidade para eliminar esta perturbação. Nós não conseguimos. Se o sistema estiver a ser perturbado a uma frequência superior àquela que nós conseguimos controlá-lo, nunca vamos conseguir atingir a referência. Ele está a rodar as torneiras lentamente para um lado, mas entretanto a temperatura já variou, ele vai lentamente para o outro, mas entretanto já nem lá chega, não é? Portanto, há aqui este conceito. Este conceito também acontece aqui, quando temos aqui, portanto, flutuações na alimentação, elas vão aparecer aqui na saída, mas como o sistema é realimentado, portanto, vai atuar de modo a compensar isso. Portanto, é a rejeição à alimentação. Agora temos aqui outra coisa muito interessante que eu gostava de vos mostrar, que é o facto de colocarmos aqui umas travas nas torneiras. Nós sabemos que as torneiras podem ir até uma ponta e à outra, portanto, de 0 a 360 graus, vamos considerar assim, mas se nós soubermos de antemão que o ângulo ideal para a torneira é para funcionar entre 60 e 90, tanto uma torneira como outra, podemos limitar o ângulo das torneiras e com isso já sabemos que, portanto, nunca vamos para um extremo e nunca vai acontecer uma situação destas. Como é que nós podemos fazer isto aqui no amplificador? Podemos fazer da seguinte forma. Neste caso, nós sabemos que esta tensão daqui para aqui vai ser 0,7. Portanto, aqui não temos resistência nenhuma, mas teremos que colocar um diodo para equilibrar as coisas. Este diodo ainda não alterou nada no circuito. Portanto, temos aqui 0,7, 0,7. A tensão daqui para aqui é 0. A tensão aos terminais, a tensão diferencial. Portanto, se eu colocar agora aqui dois diodos em antiparalelo, o que acontece aqui é que esta tensão diferencial nunca vai ser maior que mais 0,7 ou menos 0,7. Reparem, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que vinha bastante corrente por este ramo. Vinha bastante corrente e este nó, portanto, tenderia a baixar. Mas este nó nunca vai baixar. Para já eu não queria baixar muito porque tem aqui este diodo que impõe 0,7. Mas vamos supor que até baixava, ou que até tinha aqui uma resistência, que na maioria das vezes tem aqui uma resistência. Nesse caso já poderia baixar bastante.
Mas, tendo aqui estes dois diodos, esta tensão aqui não vai baixar de 1.4, porque quando for menor que 1.4, estes dois diodos vão conduzir. Depois há aqui um equilíbrio, de corrente pelos dois braços do par diferencial. Não é muito simples, mas isto simulando percebe-se. O mesmo deste lado, portanto, este diodo aqui também impede que esta tensão suba bastante. Portanto, se esta tensão começar a subir, nós sabemos que temos aqui 0,7, portanto, daqui para aqui temos 0,7. Esta tensão, na realidade, pode ir praticamente lá acima à alimentação. Mas pronto, é uma maneira de limitar. Eu, por acaso, aqui no meu circuito, já agora só por curiosidade, está aqui o diodo. Eu não utilizei o outro diodo porque existe aqui um circuito, existe aqui uma artimanha. Portanto, a tensão entre os dois pontos do par diferencial é 1.4 volts, porque temos aqui 2 VBEs, tem aqui 2 VBEs. É 1.4 volts, por isso é que eu posso pôr aqui o diodo, senão não podia, se isto estivesse equilibrado não se podia fazer. E esta tensão não baixa muito, porquê? Porque quando esta tensão aqui for 0,7 nesta resistência, este transistor conduz e puxa o nó para cima. Portanto, a maneira que eu tenho de limitar esta tensão de descer cá para baixo é com este circuito, e de subir é com este diodo. Há aqui outra particularidade ainda importante, que é o facto de termos aqui estes diodos. O facto de termos os diodos é bom porque quando o amplificador, portanto, quando há um erro muito grande, o amplificador tende a ir para um ponto. Portanto, ele normalmente está a funcionar aqui com uma tensão que varia pouco entre estes dois nós. Mas quando ele ceifa, portanto, quando vemos este fenómeno de ceifamento, quando ele ceifa, ele não consegue dar na saída, portanto, a tensão que queria. Portanto, a tensão seria aquela, não consegue. Mas ele vai continuar a tentar fazer isso internamente. Portanto, há aqui um erro. Ele vai puxar, portanto, se esta tensão está baixa, ele vai puxar, se não tivesse aqui os dois diodos, ele puxaria este nó bastante para baixo para conseguir meter corrente aqui, na saída. Mas, ao puxar este nó para baixo, iria carregar esta capacidade. Depois, quando a tensão de saída volta outra vez a estar dentro dos valores, eu vejo, ok, agora já tenho a tensão no sítio certo. Então esta tensão tem que subir. Pois é, mas é que carregou este condensador com uma tensão elevada. E agora, para o fazer descarregar, vai ser preciso algum tempo. Por isso é que nós vemos, muitas vezes, amplificadores a fazer isto assim. Portanto, há aqui uma oscilação ou um fenómeno que nós vemos que é... Portanto, quando ceifa, depois a seguir não segue logo a referência. Portanto, há aqui um fenómenozinho. Portanto, isto é uma maneira que podemos ver nos amplificadores. Quando vemos este fenómeno, significa que o par diferencial ou o circuito que trabalha em malha fechada e que vai regular a tensão aqui no VAS não está limitado. Por isso acontece isto. Bom, eu não vou largar mais o vídeo, acho que já introduzi aqui os conceitos. Portanto, a questão do ganho e da fase. Importante ver que quando temos ganho elevado e temos um desfazamento grande, vamos ter instabilidade. O mesmo se passa aqui no circuito eletrónico, a maneira de limitarmos o ganho, portanto, limitando a largura de banda do circuito aqui com o condensador. Falei ainda aqui no teorema de Miller, podem ir ver aí, estudar um bocadinho. E falámos ainda na rejeição, portanto, da alimentação, neste caso aqui era da temperatura da água. Espero que tenham gostado do vídeo, foi assim um bocadinho mais prático. Espero que tenham entendido o conceito, portanto, de ganho e fase. Alguma questão podem colocar. Muito obrigado. Boa noite.